Mais uma vez feliz sábado aos irmãos. Que o Espírito de Deus venha estar sobre cada um de nós, para que nós possamos aprender mais e mais da sua palavra, né? Vamos falar hoje, irmãos, sobre a casa varrida e ornamentada. No sentido figurado, nós vamos ver que uma casa varrida e ornamentada é uma casa muito boa, né? Onde é tudo limpo, tudo organizado, tudo em seu devido lugar. Mas não é bem o sentido do texto, dessas frases aí, no caso. Não sei se os irmãos lembram daquela história que Jesus conta, né? Da pessoa que é endemoniada. Mas que o Espírito sai dela, vai dar suas voltas, mas quando ele vem para a casa dele, que é onde ele estava, ele encontra aquela casa varrida e ornamentada. Então ele vem e traz mais 7 demônios com ele. Então, que casa varrida é essa? Que ornamento é esse? Que faz com que esse demônio traga mais 7 espíritos para habitar ali. Então a gente vai ver analisando os textos, e o Senhor vai revelando para nós aí. Filipenses capítulo 2, o versículo 5 e o versículo 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. É o maior exemplo que nós podemos ter, né? Cristo se esvaziou. Ele, Deus, sendo Deus, ele deixou a glória e se esvaziou para poder vir aqui, né? Se tornou um homem. Porque só como um homem ele poderia estar aqui, perto de nós, para poder entender a nossa vida aqui, entender como pessoa que ele se tornou. Então ele se esvaziou do seu poder. E ele quer que nós também nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa própria vontade, para que possa cada um fazer a vontade de Deus. Mesmo sendo Deus, ele não julgou ser Deus quando veio na terra como homem. Ele poderia fazer muitas coisas como Deus, mas ele não fez. Ele fez como homem, obediente ao Pai dele. E assim também ele nos dá o exemplo da obediência, né? Verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele, sendo Deus, se esvaziou completamente. Agora, se tornando semelhante aos homens, ele agora pode ser reconhecido. O Deus, Criador, pode ser reconhecido pelos homens, porque ele se tornou homem como o ser humano é, e veio aqui na terra exatamente para salvar o homem. Mas para isso ele deixou toda a sua glória no céu e se esvaziou para vir na terra. Ele pede que nós também venhamos nos esvaziar, porque todos nós estamos cheios, né? Mas não é de Cristo, da nossa própria vontade. Nós temos que esvaziar de fazer aquilo que nos agrada para fazer aquilo que agrada a Deus. É nisso que nós temos que nos esvaziar, para que nós possamos nos tornar verdadeiros cristãos. João, capítulo 6, o versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade.
está dizendo Jesus, né? E sim a vontade daquele que me enviou. Ele não veio aqui na terra para fazer o que agradava a ele, mas o que agradava o Pai dele, mostrando assim submissão ao Pai. E a mesma coisa tem que acontecer com cada um de nós. Nós ser submisso a Cristo. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. É a vontade dele que tem que prevalecer na nossa vida. A vontade do Senhor. João 15, versículo 10, ele diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Cristo permaneceu no amor do Pai dele, porque ele guardava os mandamentos do Pai. Tudo que foi ordenado para ele, ele cumpriu, ele guardou, ele obedeceu. Então ele diz que assim como ele tem guardado os mandamentos do Pai dele, permanece no amor do Pai dele, ele fala para nós guardar os seus mandamentos, para nós podermos permanecer no amor dele, no amor de Jesus. Porque se não for assim, se nós não amar Jesus, nós não vamos guardar os seus mandamentos. Nós vamos professar que guarda, mas guardar mesmo, nós temos que amar Jesus em primeiro lugar. Para nós amar o nosso semelhante também, nós precisamos ter Ele em primeiro lugar. Então, como Ele tem o amor do Pai, Ele nos ensina que da mesma forma nós temos que fazer. Se Ele, sendo Deus, fez assim, e nós não temos que fazer também, nós temos que obedecer também, porque Ele obedeceu. Ele, sendo Deus, se tornou homem para mostrar que nós podemos sim guardar esses mandamentos e fazer a vontade de Cristo. O mundo diz que não. O próprio Cristo, no tempo dele, o povo dizia que ele estava errado, quando ele estava fazendo as coisas certas. Mas o que era errado já estava sendo feito de uma forma tão exagerada que para eles já era normal. Quando vem Cristo e mostra o verdadeiro conceito da verdade, eles negaram, eles não aceitaram. Jeremias capítulo 7, versículo 23. Diz o Senhor: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha só que palavra bonita, mas também é uma palavra muito forte, porque o Senhor fala: dai ouvido à minha voz. Será que nós estamos dando ouvido à voz de Deus? Quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Olha aqui o texto. Quando nós estamos lendo o texto, eu estou transmitindo aqui a minha voz, mas as palavras são de Deus. Essa é a voz de Deus para nós, a sua palavra. Quando nós lemos os escritos, é Deus falando conosco. Então ele diz: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Lá atrás, no tempo de Jeremias, por exemplo, eles não deram ouvido à voz de Deus, desviaram do caminho e caíram lá na frente. Mas o Senhor fala para nós também hoje, para nós dar ouvido à sua voz. Então, vós sereis o meu povo. Para nós ser o povo de Deus, nós temos que dar ouvido à sua voz, que está escrito na Bíblia, no Espírito de Profecia, que nós cremos, inspirado pelo Senhor. Então, sendo o povo de Deus, andai em todo o caminho que eu vos mandar. É o Senhor que vai guiar, é o Senhor que vai dizer aonde nós devemos ir, como nós devemos ir, né? Para que tudo vá bem. Ou seja,
é Deus que comanda todas as coisas, principalmente a sua igreja, o seu povo. Se nós não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, vem outro para assumir essa posição. E esse outro, ele não vai nos dar nada de bom. Então Cristo, ele chama cada um de nós para seguir o caminho dele. Como eu falei, para nós sermos verdadeiros cristãos, irmãos. Nós não podemos só professar que é adventista, que é cristão, que é um servo de Jesus. Nós temos que botar na prática a vocação que nós somos chamados. Nós somos chamados para servir um Deus vivo, para ser a diferença aqui nessa terra. Se nós não mostrar essa diferença, então o que adianta nós estarmos nas fileiras do céu se a gente não vai chegar lá? Então nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Mas aqui, o verso 24 de Jeremias, capítulo 7. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Viu? Lá atrás, os hebreus não deram ouvido à voz de Deus, nem inclinaram seus ouvidos para ouvir. Por isso que andaram para trás, caíram lá na frente, não progrediram. A igreja hoje não está semelhante ao que está escrito aqui também? Assim como foi antes, é hoje também. É por isso que nós precisamos despertar, acordar. Os dias estão se findando, né? Nós estamos nos últimos dias na face da terra. E assim como essa mensagem foi lá atrás, para o tempo de Jeremias, ela é atual para os nossos tempos. Porque o mesmo inimigo que estava trabalhando lá, ele está trabalhando hoje também, para fazer com que muitos de nós venhamos desviar do caminho do Senhor. Talvez, mas pior ainda, porque naquele tempo não tinha esperança. Agora do fim, e agora nem também, mas Jesus vier, não tem mais outra esperança. Quando Cristo vier, não é mais para trazer oportunidade para ninguém, né? Já tá, quando ele vier, porque já está decidido, caso todos, os que vão, os que não vão. Que nós venhamos nos despertar a cada dia, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco através do irmão, através de uma palavra, através de uma mensagem que alguém manda, mas a gente não quer dar ouvidos, né? A gente quer sempre fazer a nossa própria vontade, como ele diz aqui, andaram em seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Então a vontade aqui não é de Deus, é a vontade deles mesmo. E assim nós. Ali em Jeremias 6, manda procurar as veredas antigas e nós não queremos nada. Nós não queremos. Andai pelas veredas antigas, né? E eles dizem, não andaremos. A pregação secular hoje das igrejas que vê lá fora, na internet, a respeito do milênio, a respeito da volta de Cristo, essas pessoas que não aceitaram, elas vão ter outra oportunidade, né? Como vai dar mais nada que a Bíblia não fala isso? Porque em Salmo 14 está falando de tempo. Diz nessa em seu coração, não há Deus. Se não há Deus, como é que vai ter outra oportunidade? Deus vai dar outra oportunidade se as pessoas já trancou o coração para o caminho de Cristo. Não tem, se ele não aceitou aqui, se vir outra chance lá, vai vir, ele vai aceitar de novo, não vai ser a mesma coisa. Coração malvado. O coração do homem já é malvado, né? Se não for Deus para transformar e mudar aquele coração. Romanos 10, verso 16,
Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem? A mensagem é pregada, mas nem todos creem nessa mensagem, querem abraçar a mensagem, porque estão apenas querendo fazer o que agrada ao seu coração malvado. Lembra da parábola do semeador? Uma semente que é jogada, lançada em um local raso, onde não tem raiz para ele poder brotar e crescer. No local de pedra, por exemplo, você joga uma semente ali, no começo está até bom, né? Mas vai morrer, porque não tem como ela crescer ali, não tem. Assim é o cristão que recebe a palavra, a princípio ele se alegra, fica maravilhado, mas como não tem raiz, não é uma terra boa, é uma terra cheia de pedras, logo essa semente vai morrer. Quando vem a tribulação, vem a perseguição, ela abandona rapidinho, porque a palavra não tem raiz. Por isso que nós temos que preparar a nossa terrinha, né, o coração, nossa mente, para receber as palavras de Deus, para que possa brotar em nós. Cristo diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas é se abrir. Muitas vezes a gente fica ouvindo só com a porta fechada, né? A gente não quer abrir para que Cristo entre na nossa vida. Desejado, fala que Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer. Ele só faz aquilo que nós não podemos fazer, mas que nós lutamos, né? Não conseguimos, aí ele entra com misericórdia, né? Exatamente. Tem coisas que estão na nossa mão que nós podemos fazer. Nós podemos fazer. Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Nós tentamos, mas não conseguimos. E ele só vai fazer naqueles que ele vê que está lutando. Para aqueles que estão querendo mudar, aqueles que estão querendo fazer. Não é naqueles que estão de braço cruzado, não. Porque o que está de braço cruzado é porque não quer. Agora aquele que está lutando ali, batalhando todo dia, querendo mudar, o Senhor está vendo. Aí ele vai agir. Mateus 13, verso 20, irmãos. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Foi o que eu falei, né? A semente era jogada em local duro. No começo é até bom, né? Ou seja, a pessoa que é comparada com essa solo rochoso, recebe a palavra a princípio com alegria, né? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza e vai embora, abandona, porque não tem raiz. Irmãos, o que é que nos sustenta diante da dificuldade, dos problemas, da perseguição, se não for Jesus? E para nós ter Jesus, nós temos que comer da sua palavra. Se nós não comer dessa palavra aqui, como é que nós vamos ter Jesus dentro de nós? Nós temos que nos alimentar das Escrituras. Esses que são comparados com o solo rochoso, quando vêm as perseguições, as dificuldades, eles vão abandonar.
porque não são pessoas que se alimentam da palavra. Ele até come um pouquinho, mas depois não quer mais. Tem os outros que o Espírito foca. Tem. Só a parábola das sementes é variada, né? Tem para todo mundo. Mas aqui está falando, especificando de um povo, um tipo de povo, que eles recebem a palavra com alegria no começo, mas depois eles abandonam, porque não tem raiz. Para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrar. Que nós ficamos sem ação, amarrados. Aí ele entra e faz a festa na casa. A casa somos nós. Nós é que somos templo e morada do Espírito Santo. Como eu estava falando com o irmão Wagner esta noite lá no culto, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas nós temos que fazer por onde o Espírito habitar em nós. Não adianta só nós sermos o templo. Nós temos que fazer por onde o Espírito habitar em nós. Senão ele não vem. Ele não vem de qualquer jeito. Nós temos que estar trabalhando para que a nossa casa venha estar de uma forma em que o Espírito venha habitar em nós. Provérbios 5:22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, como nós falamos ainda agora, né, irmãos? Aqueles que não consideram a palavra de Deus como um alimento principal da nossa vida, que não estão dando tanta atenção assim para a palavra de Deus, é como um leitor que lê a palavra de Deus superficialmente e não se aprofunda nas Escrituras. É comparado com essas pessoas que são laçadas e amarradas pelo o seu próprio pecado, e com as cordas são amarrados e não tem como sair, se não for através de Jesus. No Desejado de Todas as Nações, na página 323, dirigiu então uma advertência aos que foram impressionados por suas palavras, que o ouviram de boa vontade, mas não se entregaram para a habitação do Espírito Santo. Então, que adianta nós, como eu falei, ser esse templo, mas não der ouvido à palavra de Deus, para que nós possamos receber esse Espírito na nossa vida? Nós temos que ouvir a palavra de Deus de boa vontade, com amor no coração, com fome de ouvir, de ler, de examinar a palavra de Deus. Mas, se assim não for, como é que nós vamos ser esse templo que o Espírito possa habitar, se nós não nos entregar para essa habitação? E como é que nós nos entregamos para essa habitação? Quando nós comemos a palavra de Deus, ou seja, buscamos estudar e botar em prática, né? Porque não adianta só dizer Senhor, Senhor. Temos que fazer a vontade do Pai que está no céu. Só dizer Senhor, Senhor é fácil. Nós temos que botar na prática, tanto aqui na igreja, quanto na nossa casa, no nosso trabalho, na rua ou em qualquer lugar. Nós temos que servir o nosso Deus e não negar Ele de forma alguma, em nenhum aspecto da nossa vida. É mostrar que nós somos cristãos representantes de Cristo. O cristão verdadeiro, ele é um representante de Cristo na terra. Ele está representando o seu Senhor. Não é só pela resistência, mas pela negligência
que a alma é destruída. Nós sabemos o que tem que fazer, irmãos. Nós estudamos a palavra de Deus. E a negligência de saber o que é certo, mas não fazer. Não, eu sei que é certo, não, mas faz isso aqui. Que é errado. É o pecado dos outros, porque os outros não sabem. Não sabe. Não sabe. A Bíblia diz que o açoite de quem sabe é dobrado de quem não sabe. O juízo de Deus, irmão, vai vir primeiramente para os de casa, depois que é por lá de fora. Primeiro somos nós, que vamos acertar as contas. Imagine como é que vai ser o lado de fora, né? Se primeiro é o de casa, o que não estiver andando segundo a vontade de Deus, ele não poupou nem os anjos, quanto mais seres humanos, né? Ali, irmão, a gente tem uma prova disso. Aquele homem de Deus que foi dar o recado, que não era para voltar para onde ele foi, não era para comer. Ele voltou e comeu, mas não teve conversa. Foi a vida dele. Porque ele dizia assim, não, eu vou achar a mão de Deus, Deus vai perdoar ele. Mas não tem essa não. Quem sabe, né? Ele sabia, ele avisou. Nem come, nem volta por onde. Ele não voltou mais com ele. Negligente, né? É por isso, irmãos, que Cristo diz que nós temos que ser servos fiéis, tanto no pouco quanto no muito. Pois é, quando aquele homem disse para ele, o profeta velho, disse, eu recebi a mensagem para tu, ele disse para ele, não me disse. Ele disse, foi para mim, se fosse para mim voltar, ele me dizia. Não, acreditou no mentiroso. Aí foi, voltou e comeu e morreu. Ele já era um canal a qual Deus se comunicava, Pois é. e Deus já tinha se comunicado com ele. Não é que é dar ouvido a outro. Deu o recado direitinho, e o profeta que ele foi dar o recado, arrebou o braço para bater nele e ficou com o braço duro, sem poder morrer. E ele orou e o braço ficou levado. Para ver o tanto que ele tinha até chegar né? É verdade. Mas pode tirar isso aí com experiência também. Exatamente. Então, irmão, tem a resistência, mas é pela negligência que nós somos destruídos, né? Por não dar ouvidos à voz de Deus, como diz lá em Jeremias. O Senhor está falando, ouve a minha voz, dá ouvido, vai no caminho que eu estou falando para vocês, Procura a vereda antiga. procura as veredas antigas, e o povo antes e hoje não queremos. Queremos andar segundo o que está no nosso coração. E o coração do homem é malvado, é perverso, é enganoso. É por isso que nós temos um Deus para nos guiar, para nos direcionar. Mateus 12:43 diz que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Quando ele vai, ele não acha nenhum local bom para ele, não vou voltar para minha casa. E quando chega, acha a casa melhor do que quando ele estava. Deve ser que essa pessoa não fez nada dessa vida. Não fez nada. Olha como ele acha ela melhor. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Viu, irmãos? Agora imagine. Ele sai, ele vai dar uma volta, mas ele não acha nada de bom. Então eu não vou voltar para minha casa, né? E quando chega a casa está melhor ainda. A pessoa conhece o Evangelho, mas é negligente. O que adianta eu conhecer a palavra de Deus, mas eu negligencio uma coisa aqui, outra ali, uma coisa aqui, outra ali? Então eu estou ornamentando a minha casa para que o inimigo venha e traga mais 7 espíritos com ele. Ornamentando a casa cheia de pecado,
cheia de negligência, porque está falando aqui, irmãos, é de pessoas que conhecem o Evangelho. Não é de quem não conhece, não. Então todos nós, o inimigo está aqui ao nosso derredor, querendo nos derrubar. Agora, de acordo com as nossas ações, ele vai tomar de conta. Se eu começo a fazer uma coisa errada ali, outra ali, ele vem tomar de conta. Porque ele só vai agir na nossa vida de acordo com as nossas ações. É como nós agimos, é que ele vai fazer de nós o seu brinquedo, que vai nos levar para onde ele quiser. É porque nós damos a legalidade. Por isso que nós temos que acompanhar Jesus. O inimigo não achou uma brecha nele. E torna-se pior do que o primeiro. Porque o primeiro Só estava um. era só estava um. Agora tem 8. 8, tá? Tem 8. Muitos haviam nos dias de Cristo e os há atualmente, sobre quem o domínio de Satanás por algum tempo parece ter cessado. Parece que foi uma coisa passageira. Não, parece que o inimigo estava tomando de conta do homem, mas já acabou, já passou. Né? Mas aquilo ali é só um intervalo. Né? Só o intervalo. Ele só foi dar uma volta. Diz que ia acontecer no tempo de Cristo e acontece nos nossos tempos também. Mediante a graça de Deus, foram libertados dos maus espíritos. Glória a Deus, né? Que exerciam domínio sobre a alma. Então está falando de pessoas que a princípio o demônio foi expulso. Ele estava ali trabalhando na vida da pessoa. Cristo veio e fez um milagre, né? Cristo fez muitos milagres. Ele expulsou o demônio de muitas pessoas. Quando a pessoa ouviu a palavra, ouviu o Evangelho, ouviu a pregação de Jesus, a princípio ela gostou, achou bonito, mas era um solo rochoso. Era um local onde o coração que não tinha raiz, então a palavra não ia brotar dentro. Quando veio as perseguições, afastou-se. Então, ela começou a fazer as coisas erradas de novo. De novo. Cristo já tinha feito o trabalho de expulsar os demônios, assim como ele faz na nossa vida também, porque está falando aqui que era e é atualmente. Cristo tem expulsado o demônio de muitos de nós. Mas aí a gente vai e continua a fazer as coisas erradas. Em vez de a gente se consertar, né? Não, eu tive um livramento, né? Eu tive um livramento. Agora eu vou ajeitar minha vida. Eu vou andar com o Senhor. O Senhor já me livrou aqui porque Ele tem um propósito na minha vida. Mas quando chega lá na frente, chega a primeira proposta, o primeiro negócio, chega alguém com uns comentários diferentes, aí você vai dar ouvidos, aí você vai cair de novo. Aí o que acontece? Quando o inimigo vem, ele foi dar uma volta, porque ele foi expulso daquela casa, ele foi dar uma volta, ele não, vou voltar lá para lá de novo. Quando chega lá, a casa está melhor do que antes. E chama os companheiros. Que estado não vai ser dessa pessoa? Foi nada feito. Nada. Então ele libertou muitos, né? Vamos lá. Regozijavam-se no amor de Deus. Essas pessoas, essas casas, a qual agora são 8 espíritos, regozijavam-se no amor de Deus, mas como os ouvintes do terreno pedregoso da parábola, não permaneceram em seu amor. Eram pessoas que até gostavam da palavra de Deus, mas não tinha raiz. Se não tem raiz, morre, né?
Você vai plantar, joga uma semente ali na terra. Se aquela terra não for boa, ela não vai nascer, ela vai morrer. Você tem que estar, quando a terra é ruim, você tem que estar ali trabalhando na terra, para que ela possa vingar. Um dia está plantada, botando pé no pé, olhando e fazendo alguma coisa. É o que acontece na nossa vida, né? A gente recebe a palavra de Deus, mas a gente tem que estar fazendo a nossa parte. Não é só ouvir, não. É praticar. Tanto nos nossos pensamentos, como nos nossos atos e as nossas ações. Não se entregaram diariamente a Deus, para que Cristo habitasse no coração. Viu? Eram pessoas que ouviam a palavra, e são, né? Porque ele fala também que é na atualidade. Ouve a palavra, mas não se entregam diariamente para que Deus possa trabalhar nas suas vidas. São pessoas, são cristãos parcial, que é hoje, amanhã não é, depois não é, e depois de novo. Nós temos que ter uma vida diária com Cristo. A nossa conversão tem que ser todos os dias. Nós temos que nos tornar novas criaturas todos os dias. Todos os dias nós nos amanhecemos, todo dia nós precisamos nos alimentar, todo dia precisamos beber, e assim é da palavra de Deus também. Todos os dias nós precisamos nos alimentar de Cristo. É Ele que vai nos sustentar a cada dia. A cada dia tem o seu problema, né? Pois todo dia vamos nos alimentar da fonte que vai nos livrar de todos os problemas. É como o salmista diz: se não for Deus que estiver na frente daquele que constrói a casa, em vão são os que constroem. Deus tem que estar na frente da nossa vida, irmãos. Se não for Jesus Cristo para desviar o mal do nosso caminho, o que será de nós? Vamos ser presas fáceis na mão do inimigo. Jesus nos chamou para uma salvação futura que está próxima, para poder morar no céu. Essa vida aqui é passageira. E é Ele que vai nos guiar nesse caminho. É o próprio Cristo. Ele que faz tudo por nós. E nós não devemos ser esse tipo de pessoa que são servos negligentes. Todo caminho dele é desculpa. E ele não tem. Há tantos anos dessa doutrina, muitos anos, faz. Mas na hora que vê outro doutrina, não tem como se conter. É verdade. Acompanha. É verdade Eu tenho também. esse grupo que até aconteceu. Eu não sei como é que aconteceu a coisa dessa. A pessoa não doutrina dessa, porque a doutrina, essa vem aqui, não tem outra, não tem outra. E as pessoas não se ficam. Não se ficam. Quando vê o método de injeção de mentira, aqui tem muitos desejos. Sei, não. E é mais outras, com muitas facilidades de você entender o que você tem. E as pessoas estão atrás, não é da verdade. Estão atrás de lugar que você que adapta você como você é. A palavra do povo acha isso aí. Não quer saber de verdade, quer saber que está vivendo inteiro, quer ir com as venantes, quer ir com as esmaltadas, quer ir de maquiagem, quer ir de calça, quer ir sem manga, quer ir de todo jeito, sabe? Na verdade, não pode fazer isso. E aí, nós encontramos um lugar que aceita tudo isso para lá. É isso mesmo. Eu tenho uma menina, uma vizinha, que eu passo a mensagem que esse mal passa para mim. Todo dia eu passo para ela, nossa, sabe? Aquela coisa toda, mas é bom a gente acordar com a mensagem dessa, para a gente ouvir, filha, é bom.
Mas o melhor é você colocar em prática. Sabe? Mas no dia que, quando eu arrumar um marido, aí eu vou para a igreja. Olha aí, a imaginação. Agora vai caçar o marido onde? Se ela vai para a igreja, procurar uma pessoa da igreja, tudo bem, né? Mas como é que ela vai caçar o marido do mundo? Aí na igreja. Difícil. Marido para ir para a igreja, né? É difícil, né, irmão? É muito difícil. Então, essa dificuldade é essa. A palavra é bonita, irmão. A palavra de Deus é bonita, maravilhosa, né? A pessoa recebe com alegria, né? Mas como a moça que você está falando aí, ela não tem raiz. A princípio a palavra é boa, mas não tem profundidade. Você está dizendo, se ela passa a mensagem que está me dando todo dia, e ela começou a igreja, eu lá sei para ela. Do jeito que ela tem. Ela sai com um vestidão longo, mas o resto do corpo todo nu. E vai para lá e aceita, sabe? Eu digo, meu filho aí, eu estou colocando a mensagem para ela ouvir, agora a decisão não é dela. Tá certo. E quando o mau espírito voltou, com outros 7 espíritos piores do que ele, foram inteiramente dominados pelo poder do mal. Pronto, está amarrado, né? Amarrado pelas cordas do pecado. Como fala lá o Provérbios. Não tem nem como sair. Porque se o inimigo agora vem e traz mais 7 espíritos com ele, é porque realmente agora a casa caiu. Se essa pessoa que está nessa condição, se ela não clamar de todo o coração para Jesus Cristo, ela não vai se libertar de maneira nenhuma. Mas agora eu digo que se ela clamar de coração, pode ser o membro mais pequeno da igreja, mas o Senhor manda os anjos do céu e vem e livra aquela pessoa e joga esses demônios tudo para fora. Tem um texto da irmã White que fala isso, irmão. Uma pessoa ela pode ser o membro mais pequeno da igreja, ela está rodeada de demônio, de trevas, mas se no coração dela ela clamar a Deus com sinceridade, o Senhor manda o auxílio e livra aquela pessoa. Irmão, nós chamamos disso aí, Israel naquele tempo. Caiu em pecado e Deus deixava. Ele sofrendo, buscava Cristo. E ele tornava a tirar. Levantava uma pessoa para tirar ele dali. Quando passava uns tempos, tornava. Isso não foi uma vez, nem Várias vezes, né? E toda a vida, e quando ele estava na pior, ele socorria. Mas esse amor, é demais. O amor de Deus é tanto. Se Deus Se agisse, fosse ele como nós, que tem assim, eu vou amarrar, Vou amarrar. já foi 3, 4 vezes. Eu vou ser bom do meu jeito, toda a vida. é por isso, irmão, que se nós não pegar Jesus Cristo para nós copiar, Copiar. para nós fazer o que ele fazia, Mas existe uma diferença entre nós e Cristo. Nós luta por aquela pessoa, aí existe e faz. Porque não conhecemos nada comigo. Cristo, no fundo, ele vê que aquela criatura tem um jeitinho de mudar. Sabe? Nem que seja com trabalho, mas vai mudar. Nós não sabemos disso. Acha que não tem jeito, vamos abandonar ele, não tem jeito, não tem lado da vida, é lado de mão, né? E a perseverança que é. mas aí eu acho errado, irmão, porque aí é que nós temos que insistir mesmo, porque a gente não sabe se aquela pessoa vai mudar ou não. Mas é muito difícil para a gente ver a pessoa que você está lutando com ele e eles estão fazendo tudo errado. Tudo errado, não faz nada de agradável do que ele faz lutando por aí, sabe? Moça, é obrigado a ser muito perseverante. Muito mesmo. A continuar. Porque a nossa tendência é fraquejar o dia do mundo. Ali eles prometiam a Deus que não ia mais, que ia obedecer, que quando passaram, não. Só da boca para fora.
quando Pedro era perseguido, em meio da tribulação que ele passava, ele chegou até onde Cristo e disse assim: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar? E Cristo falou, não foi para Deus, ele falou foi para Pedro, né? Um homem do coração duro. Só 7 vezes, igual a tradição dizia, né? E Cristo disse: não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Ele falou para Pedro, que não estava nem convertido ainda. Então assim é nós também. Nós não estamos convertidos completamente. Mas nós temos que agir dessa forma. A pessoa é fácil? Não é fácil não. Mas não diz que o reino do céu é tomado por esforços, né? Nós temos que nos esforçar mesmo. O esforço é esse. Quando Romanos 12 fala para nós apresentar o nosso corpo vivo em sacrifício diante de Deus, é exatamente fazendo esse tipo de coisa. Que é difícil para nós seres humanos, é difícil, não é fácil não. Mas nós temos que lutar para fazer. Nós temos que nos esforçar. Mas esse esforço, ele tem que ser mediante o poder de Cristo. Tem que ser se espelhando, tem que ser se alimentando dele. Porque se for um esforço voluntário, só nós não vamos para lugar nenhum. Nosso esforço não é nada. Nada. Tudo tem que estar combinado com o poder divino. A humanidade com a divindade. Só assim nós vamos conseguir. Se não for dessa forma, em vão são os que tentam, né? Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. E é um poder celestial, né? Porque Cristo toma de conta daquela pessoa. Aonde Cristo bateu na porta, ela abriu, Cristo entrou, pronto. Fez morada. Cristo agora está habitando o coração. Agora sim, quando é que Cristo bate na porta do nosso coração? Quando a gente dá ouvidos aos escritos, a voz dele. A gente abre, ele entra, agora ele faz a morada. Olha aí o templo agora sendo preenchido pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E quando o templo é preenchido do poder de Deus, é preenchido por esse Espírito Santo, então agora, irmãos, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão ser diferentes. Pode chover canivete na nossa cabeça, mas a gente não vai deixar de fazer o que é certo, o que agrada a Deus, o que está escrito. Mas para isso, nós temos que preencher a nossa vida com o Espírito de Deus. Nosso coração tem que estar mudado, renovado. Muitos dizem que Deus quer só o coração. Não, Deus quer o coração, mas é um coração transformado. E como é que se muda um coração? Um coração é mudado, irmãos, é as atitudes, é as ações, é os pensamentos, é uma conversão. Aquilo que eu fazia de errado, agora eu não faço. Os meus atos eram de um jeito, agora que eu conheço a Cristo, vai ser de outro. Agora um jeito que agrada a Deus e não que agrada mais a mim. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo, como nós falamos aqui. Se não for Jesus Cristo que venha fazer essa mudança na nossa vida, nós não podemos fazer nada de nós. Nós não vamos poder nem sequer perdoar um irmão, porque nós não temos o amor de Cristo. Só vai perdoar o irmão quem tem o amor de Cristo. Se não tem, como é que vai perdoar? Ele vai ficar com aquela mágoa, rancoroso, intrigado. Isso é coisa de um cristão?
Não é. É nessas horas que o inimigo vai trabalhar na nossa vida. Quando a gente não se esforçar para ser um cristão. Se esforçar para fazer o que agrada a Deus. Então que esse poder venha operar na nossa vida também. O poder de Deus. O poder do Espírito Santo. Somente esse poder. Porque o homem sozinho, ele não é capaz de fazer nada. Cristo diz que sem mim nada vocês podem fazer. Nada é nada. Deixou bem claro. Nada é nada. Nada é nada. Então nós não podemos envergonhar Cristo na nossa vida. Na alimentação que nós conhecemos, no vestuário, no nosso procedimento, em tudo. Uma alma assim guardada pelos seres celestes é inexpugável aos assaltos de Satanás. Eu vou colocar aqui no próximo slide para explicar para nós o que significa essa palavra bem aqui. Uma alma assim guardada pelos seres celestiais é inexpugável aos assaltos de Satanás. Inexpugável, irmãos. Que não pode ser tomada ou conquistada. Uma pessoa que está guardada pelos anjos de Deus, o inimigo não vai poder tomar, não. É de Deus. Está guardada, está protegida. Não tem o que eles fazer. Mas, para que essas pessoas sejam guardadas pelos seres celestiais, elas têm que andar de acordo com a vontade de Deus. Porque da mesma forma que o inimigo vai invadir a nossa, invadir o modo de dizer, invadir quando nós damos brecha, né? Ele vai entrar. Assim ele não vai entrar quando nós não deixaremos a brecha. Aí quem é que se aproxima de nós? É os anjos celestiais. Quando não tem nada do que nos acusar, o inimigo é os anjos de Deus que estão ao nosso redor, irmãos, nos guardando. Ninguém pode ver a luta dos anjos de Deus com os anjos do inimigo, ele guardando as pessoas. É a luta. A gente vê assim na vida da gente, porque tem coisa, tudo na vida da gente para servir a Deus é difícil, mas tem coisas que se tornam mais difíceis ainda. Tá? Quando você pensa que está chegando perto, aí o inimigo já assim, não, tá, eu estava um bocadinho ainda para ver, segunda, sabe? Aí vem outro, sabe? Nós, seres humanos, temos natureza, não sei nem como, porque eu tenho uma dificuldade tão grande de suportar, assim, pessoas assim, querer me oprimir, sabe? Pelo amor de Deus. É uma coisa difícil que eu sinto em mim, na minha convivência. É isso mesmo. Se levar do jeito legalzinho, tudo beleza, vamos em frente a vida toda. Moço, mas não queira chegar e vir. E aí onde é que está a coisa? É aí onde eu sei que é um erro meu. E eu tento muito calar, porque às vezes o silêncio faz muita coisa, né? E às vezes eu me prendo com o silêncio, me machuca por dentro, porque dentro fica aquela coisa se apertando, sabe? Mas eu quero fazer isso para ver se eu consigo. Mas isso é uma briga, irmã. É uma briga. É uma briga muito forte. Então, a partir do momento que a senhora segura, dentro da senhora, a senhora está brigando para não fazer a sua vontade. E isso, Deus se agrada. Pois é, eu faço muito isso. Me calo, sabe? Eu me calo mesmo. Calado, eu não vou responder nada, eu não vou fazer nada. Vou ficar aqui, eu vou ver se eu não atravesso essa jornada. Porque tudo que o inimigo quer é que a pessoa bote para fora. Né? Sim.
E você externa aquilo que está dentro dela, que é para poder fazer a festa dele. O irmão vai alguém falar aqui? Eu sempre fui uma pessoa assim, atribulada, muito atribulada. E quando o meu neto era pequeno, vivia tudo lá dentro de casa. Moça, eu trabalhava. Eu tinha que dar conta do serviço ali. E menina atormentava meu juiz, aquela a mãe do Juvenal, a sogra do Juvenal. Chegava lá em casa para deixar a roupa fazer, eu dizia, ô irmãzinha, Marcelo está me ligando. Tipo, irmã, eu peço toda a paciência a Deus, ela disse, só aí que eu volto para você conseguir essa paciência que você quer. Essas coisinhas que estão no seu pé, trazendo essa tribulação todo dia para você conseguir a paciência. Eu ficava assim pensando, mas será que é verdade mesmo isso aí? Hoje eu já sei que é verdade. É verdade. Lá não é paciência. É paciência. Mas é luta. Isso não é fácil, não. O irmão Wagner vai comentar agora aqui. Mas é justamente porque nós, seres humanos, somos seres dotados de muitas falhas, somos limitados. Justamente por conta dessa condição, nós necessitamos do apoio divino, da comunhão com o nosso Senhor. E como já foi dito aqui, sem Ele nada podemos fazer. Porque a nossa natureza ainda se corrupta, nosso coração é enganoso. E o Senhor nos promete, uma vez nas mãos dele, ninguém pode arrebatar. O Senhor também promete que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem e os livra dos efeitos de todos os males que sobrevêm nas nossas vidas. Mas isso só é possível de acontecer se nós estivermos ligados na videira. Uma vez que nós temos como Cristo uma cerca que nos rodeia, nos protegendo dos assaltos do adversário e de nossas almas. Por isso essa importância de nós a cada dia buscarmos a presença e comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo teve na terra aqui, como ser humano, a nossa necessidade que ele passou pela nossa necessidade, a comunhão com o Pai, é a mesma nossa que tem que ter com Cristo. As nossas necessidades que ele passou, nós também passamos. O ser humano não quer passar por provações e quer ser salvo. Mas Cristo deixou ele ser. Como é que eu vou fugir da regra? Passar pela morte, passou, o ser humano tem algumas pessoas que não vão morrer, não vão passar pela morte, que é trasladado, né? Mas tem muitos que vão passar pela morte, né? Mas o ser humano não quer passar. Cristo passou também, na cruz é morte, mas não A tem. gente passa, mas não quer passar. Pois Não quer não, é esse verdade. do pecado, o salário do pecado é a morte. Não era para ser assim. Deus não queria que o ser humano morresse. Não. É verdade. A gente é porque tem a tendência de ser ruim, de ser pecador. O inimigo está ali atosigando. Porque tanta promessa que a gente tem na Bíblia de socorro, de ajuda, da mão poderosa de Deus. Se nós fosse outro, não pensava nem duas vezes, estava acatando tudo e andando lá nos caminhos de tudo. Mas cadê? Cadê de jeito? É mesmo porque é tudo mesmo. A menos, irmã, que nós entreguemos ao domínio de Cristo. Se entregar uma entrega total. Se nós não nos entregar a Cristo, Pois é. nós seremos governados pelo maligno. Pelo maligno. É desse jeito.
E o que é ser governado pelo maligno? Tudo que nós vamos fazer está ao contrário do que diz as Escrituras. O Senhor fala uma coisa e a gente faz outra. Então eu estou sendo governado por Cristo ou pelo maligno? Pelo maligno. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu sei que, não, mas o Escrito diz que não é para fazer desse jeito aí. Não, mas eu vou fazer. Faz. Quem está me governando é Cristo, não é o maligno. Então o poder de Cristo é que tem que operar na nossa vida. Porque tem dois Deus aí que pode estar comandando nossos passos. Ou é o Deus verdadeiro, ou é o Deus falso. O nosso comportamento é que vai dizer. Porque está escrito que é pelos frutos que se conhece se a árvore é boa ou se é má. É as minhas ações, é o que eu faço, ou o que eu deixo de fazer. Devemos precaver-nos de tratar o pecado como uma coisa frívola. Terrível é o seu poder sobre o malfeitor. Então o pecado não é uma brincadeira, não é uma coisa banal que você não vai dar tanta atenção para ele. Não, mas isso aqui é pequeno, isso aqui não vai fazer nenhum efeito, não. Vai fazer todo o efeito. Vai nos tornar um malfeitor. Se nós começamos a fazer dos pecadinhos o nosso braço direito, começamos a carinhar ele, daqui a pouco estamos fazendo coisas piores. Então o nosso caráter, ele vai ser moldado segundo as nossas ações. O ladrão, quando ele começa a profissão dele, ele começa uma coisa muito pequenininha, né? Aí ele vai aumentando, todo ele já está um negócio bem grande. Exato. Né? Então a nossa vida tem que se tornar uma vida diferente. As nossas ações, o que Cristo fez, o que nós devemos fazer. Cristo era diferente de nós? Era diferente, porque Ele era Cristo e nós somos nós. Mas nada do que Cristo fez é impossível para o homem fazer. Tudo que Cristo fez, o ser humano pode fazer. Ele veio foi provar isso. Quando Ele assumiu a natureza do homem, Ele não assumiu a natureza de Adão lá antes da queda, não. Ele veio assumir, foi a natureza do homem decaída, já contaminada de anos e anos de pecado. E Ele cumpriu tudo, Ele fez tudo. E Ele disse, assim como eu fiz, façais vós também. Então se Ele diz isso, é porque nós podemos fazer. Cristo não vai colocar nas nossas costas um fato que nós não possamos carregar. Se Ele diz, faça como eu fiz, então é porque nós podemos fazer. Agora, logicamente que tem que se fazer combinando com Ele, ao lado dele, e não sozinho. É Ele na frente, sempre ali, o chefe, o líder, o Todo-Poderoso. Nós não podemos soltar a mão dele num instante, porque o inimigo está ao nosso derredor querendo devorar, igual um leão faminto. E quando nós soltamos a mão de Cristo por um instante, Ele aproveita, irmãos. Lembra da angústia dos pais de Jesus? Quando perderam Cristo de vista no meio do povo, da festa lá em Jerusalém? A angústia da mãe procurando o filho, a angústia do pai procurando o filho. Imagine, irmãos, nós perder Cristo de vista, nós soltar a mão de Cristo. Tem muitos que não vai ficar nem angustiados, né? Mas aqueles que têm coração, uma convicção de servir a Cristo,
mesmo que ainda não sirva como deve ser, mas está lutando para isso, fica angustiado. Quando faz uma coisa que vê, a pessoa que não agrada a meu Deus. Não, Senhor, não posso fazer isso. Me perdoa, eu vou me levantar, eu vou fazer diferente agora. Nós não podemos perder Cristo de vista. É a perdição para nós. Segundo aos Coríntios 5, verso 17, um texto conhecido, né? Assim que se alguém está em Cristo, assim que se alguém está, se está, tem que estar em Cristo, nova criatura é. Porque não adianta só professar, né? Tem que estar mesmo. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então aquele que realmente está em Jesus Cristo, ele agora é uma pessoa nova. O que ele fazia antes de errado, ele não vai fazer mais. O que ele comia antes de errado, ele não vai comer mais. O que ele bebia antes, que era errado, não vai beber mais. O que ele vestia antes, agora não vai vestir mais. O que ele falava antes, não vai falar mais. E esse é uma pessoa que está com o coração renovado. E esse é o coração que Cristo quer. Mudado, transformado, uma nova criatura cheia de novos hábitos. Agora é uma pessoa que vive para Cristo, não está vivendo mais para o mundo e nem para si, mas para Cristo. Essa é uma pessoa que realmente está em Cristo. Porque professar, muitos professam. Mas agora, será que realmente está? Será que realmente eu estou em Cristo? É uma pergunta que cada um deve fazer. Cada um de nós tem que fazer para nós mesmos. Todas as coisas tornaram-se novas por meio de vossa conversão ao Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta, irmãos. Todas as coisas tornaram-se novas? Ou não? Tem algumas coisas que não tornou? A conversão de vocês, está falando da nossa conversão, né? Se a nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo foi feita e se tornaram novas, aí cada um de nós é que vai olhar para o texto e olhar para a nossa vida e responder. Não é ninguém que vai responder por ninguém, não. É cada um que responde em si mesmo. Será que está tudo mudado? Será que está tudo novo? Será que ainda tem coisa antiga que eu fazia que eu tenho que deixar? Então é uma indagação que é para cada um de nós individual. Cada um tem que refletir. Portanto, diz 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Uma pessoa que está convertida, que entregou a vida para Cristo, que agora é uma nova criatura, tudo que ela vai fazer agora é para a glória de Deus. É para ser assim. Por isso que a pergunta lá atrás, né? Será que a nossa conversão está fazendo nós mudar realmente? Porque tudo que nós como cristãos devemos fazer, ou vai beber, ou vai comer, ou qualquer outra coisa que vai fazer, tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Não tem que ser para a honra e glória minha, e nem para a honra e glória de qualquer outra pessoa, né? Mas é para a honra e glória do nosso Deus. É fazer o que agrada a Deus, de acordo com o que Ele tem nos mostrado, o que Ele tem nos revelado através da Sua palavra. O que Ele tem nos revelado para o nosso bem. Agora, se nós vamos obedecer ou não, Deus Ele não bota ninguém na parede. Não bota.
Se obedecer, bem. Se não obedecer, Tem o poder de fazer, mas ele não faz. mas é assim, como falou o texto lá atrás, aqueles que sabem que devem fazer e não fazem, vão ser considerados os servos negligentes, que sabem o que é certo, mas não fazem, é negligente. E no dia do juízo, o Senhor vai acertar as contas. Mas hoje, o Senhor não força ninguém. Ele não força nem nós estarmos aqui. Nós estamos aqui por nosso próprio desejo de estar ouvindo e servindo a Ele. Pela fé, acreditando nesse Deus maravilhoso. No dia do juízo vai ser chamado com aquele que está ali. Certo, né, gente? Certo, né, gente? Eis aqui um princípio que constitui o fundamento de todo ato, pensamento e motivo. A consagração de todo o ser, físico e mental, ao domínio do Espírito de Deus. Está falando do texto, irmãos. Tudo que nós vamos fazer tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Então, é o princípio, é o fundamento. Todo ato, pensamento e motivo é que vai consagrar a nossa vida, tanto espiritual quanto a vida material, física, para o domínio de Deus. Então, se nós deixamos de fazer o que agrada a Deus, segundo o que nós já sabemos, nós não vamos ser dominados pelo Espírito de Deus. Pode ter certeza. O Espírito de Deus, ele vai agir na vida daquelas pessoas que realmente não estão se envergonhando dele, em nada. Eu tenho certeza que todos nós queremos ser dominados pelo Espírito de Deus. E ele diz, aqueles que se envergonhar de mim, Me envergonharia deles também diante do Pai. Viu? Agora os irmãos entendem o primeiro texto que foi apresentado aqui. Lembra do primeiro texto? Que Cristo se esvaziou e veio na terra e não usurpou-se igual a Deus. Nós temos que nos esvaziar, irmãos. Esvaziar da nossa vontade, do nosso próprio egoísmo, dos nossos gostos, da concupiscência que domina a nossa vida. Se nós não nos esvaziar para que o Espírito de Deus possa dominar a nossa vida, quem é que vai tomar de conta da nossa vida? É o inimigo. É ele que vai tomar de conta. Então nós devemos nos esvaziar completamente. É um trabalho que não é fácil. É um trabalho muito difícil. Mas porque é um trabalho difícil, foi por isso que Cristo veio. Foi por isso que Ele deixou o céu de glória e veio aqui, como homem, para poder nos acudir, para estar conosco, para nos ajudar. Que tamanho amor é esse que ninguém pode explicar? Que tamanho misericórdia, né, Deus tem conosco, de deixar a sua glória e vir acudir aqui na terra homens e mulheres pecadores que estavam destituídos da sua glória. sofrer daquele campo, meu Pai. Tudo por causa de nós. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Texto que a gente já mencionou, né? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o Senhor vai dizer isso quando muito chegar diante dele: Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Senhor, eu fiz aquilo em teu nome.
Ele não vai aceitar. Porque não fizeram a vontade do Pai, fizeram a vontade deles mesmos. Então ele diz, não adianta vocês estar clamando o nome do Senhor, sendo que não fazem a vontade dele. Israel muitas vezes clamava a Deus, faziam jejuns, diziam que era amigo de Deus, mas Deus diz lá que os atos deles eram todos errados. Então, como é que vocês dizem que me conhecem, estão fazendo jejum? É para mim ou para vocês esse jejum? O que adianta vocês fazerem tudo isso, sendo que estão oprimindo os pequenos, as viúvas, os órfãos? Está faltando amor para com o outro. Então, o que adianta? Que espiritualidade é essa? Que consagração é essa? Que nós queremos fazer uma aparência de cristão, mas tratamos mal as pessoas. O que adianta eu estar aqui na igreja e lá fora os irmãos me ver tratando mal as pessoas, corrompendo as pessoas, fazendo errado? Como é que Deus vai aceitar a minha oração? Como é que Deus vai ouvir a mim? Não vai. Assim como foi com Israel, é conosco também. Nós temos que assim fazer e proceder. Como nós professamos, nós temos que agir também. Temos que mostrar em testemunho que nós estamos falando. Senão o que vai adiantar, irmãos? Eu dizer que sou crente, mas as minhas atitudes não é de crente. Estou negando meu Deus. A vontade e as paixões não santificadas precisam ser crucificadas. E isso talvez seja considerado uma obra rigorosa e severa mesmo. Tem que ter uma luta mesmo ferrenha, forte, dura, para não fazer a nossa vontade, porque a vontade nossa, irmãos, é de fazer o que é errado. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Não é isso que Cristo disse no texto? Temos que fazer a vontade do Pai que está no céu. A nossa tem que ser crucificada, banida, para que Cristo tome posse da nossa vida e nós venhamos fazer o que agrada a Deus e não o que agrada a nós mesmos. Mas precisa ser efetuada. Se não ouvireis a terrível sentença da boca de Jesus: apartai-vos de mim. Nós não podemos ficar só na especulação. Tem que ser efetuado, tem que ser crucificada a nossa própria vontade. O desejo do nosso coração enganoso de fazer o que agrada a nós. Essa palavra apartada de mim é a pior que tem. É realmente Cristo chegar e falar isso. A pessoa convicta com seus erros, achando que realmente estava fazendo um trabalho para Deus, quando vai na hora, recebe essa palavra de Jesus: apartai-vos de mim. Como assim apartai-vos de mim? Tudo que eu fiz em teu nome, eu não vos conheço. Vocês negligenciaram a minha lei, não deram ouvido à palavra do Senhor. Muitos irmãos só querem saber do nome de Cristo. Para escutar isso aí, abaixa quebrar o mandamento. Abasta mim. Abaixa transgredir. Pode ser outro qualquer também. Qualquer mandamento transgrediu. Tiago diz que é aquele que tropeça num, né? Diz que guarda todos, mas tropeça num é culpado de todos. Então, para que nós venhamos ser perfeitos, porque nesse caso tem que ser perfeito, não é? Porque se diz que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num, é culpado de tudo, então está errado.
Então isso quer dizer o quê? Que tem que ser perfeito. E para ser perfeito, tem que ter Cristo. Tem que ter Jesus. Porque Ele que é perfeito. E nós somos imperfeitos. Então aquele que é perfeito é que vai atuar na nossa vida, para que nós venhamos ser perfeitos como Ele é. Mas nos méritos dele, não no nosso. Então vai receber essa sentença: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade que domina a nossa vida, né? Eu tenho vontade de fazer aquilo, eu vou fazer. Eu nunca tenho vontade de fazer as coisas que agradam a Deus, né? Mas o que me agrada, o que agrada meu filho, o que agrada minha esposa, o que agrada meu esposo, o que agrada minha mãe. Mas o que agrada a Deus? Será que o que eu vou fazer para o meu esposo, para o meu filho ou para minha mãe vai agradar a Deus também? É isso que nós temos que botar em pauta. A vontade de Deus tem que estar na frente de tudo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É botar Deus em primeiro lugar. Aí depois é que amar o próximo. E amar o próximo é de acordo com o amor de Deus. Eu não vou amar o próximo um amor que vai transgredir a palavra de Deus, não. Ele já deixou bem claro. Aquele que amar o seu filho, ou sua mãe, ou seu marido, ou sua esposa mais que a mim, não é digno de mim. Não é digno. Ai, meu Deus, isso aí é tão forte. Mas no dia do juízo, eu acho que no dia que Cristo vier, se tiver alguém que vai e deixa os filhos, eu acho que não sei se é o pensamento que a gente tem agora. Porque se for, não sei não. Aí, Mas o amor de Cristo vai superar tudo isso, irmão. Mas eu creio que é com esse pensamento aqui, irmão, com esse mesmo sentido. Como é que Deus vai levar nós para lá com mas, pois é, um eu outro sei sentido? também, vai os filhos, deixa os pais. Enoque, Elias, Moisés já estão lá. E eles estão com a mesma mente quando estavam na terra. Só que eles estão purificados, né? Mas eles têm consciência do que aconteceu aqui, quando eles estavam. Então, irmão, Deus chama para nós fazer a vontade dele, para nós abandonar a nossa, agradar a Deus. Quando eu penso no meu filho, mas eu já tenho pensado em Deus em primeiro lugar. Quando eu penso em mim mesmo, eu já tenho pensado em Deus em primeiro lugar. Por isso que o primeiro e grande mandamento é esse: é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Esse é o primeiro e grande mandamento, acima de tudo e de todos, acima de nós mesmos. A vontade não é gosto nem a inclinação, mas o poder que decide, o qual atua nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Veja que essa vontade é o empecilho da nossa vida. Ela decide o que nós vamos fazer, se agradar a Deus ou não. Por isso que o texto diz que nós temos que crucificar. Porque a vontade do homem carnal é de fazer o que agrada a ele. E assim ele vai estar transgredindo. E assim ele vai estar desobedecendo a Deus. Então, esse poder de decisão da nossa vida tem que ser colocado de um lado, mas é o lado de Deus. É o lado que agrada ao nosso Deus.
O tentado necessita compreender a verdadeira força de vontade. Todos nós somos tentados, né, irmão? Nenhum de nós escapa. Todos nós somos, todos os dias, visitados por esse inimigo, jogando tanta cilada na nossa vida, tentando nos derrubar. Mas nós precisamos de firmeza, precisamos estar alicerçados em Cristo. Então devemos compreender a verdadeira força de vontade. Mas deveis lembrar-vos de que vossa vontade é a fonte de todas as vossas ações. Tudo que nós praticamos, que nós fazemos, é a nossa vontade. Então, quando eu faço algo que desagrada a Deus, é a minha vontade de fazer o que é errado. É uma decisão que eu estou fazendo na minha vida. Então nós devemos crucificá-la o mais rápido possível, para que nós venhamos ter a vontade de Deus na nossa vida, porque não é Ele que vai efetuar em nós, é Cristo. É Ele que tem que fazer tudo em nós. É por isso, irmãos, que nós devemos nos esvaziar. Devemos lutar. Como tem muitos irmãos que estão lutando com caráter ainda defeituoso, mas estão lutando. E é assim que nós temos que andar. A nossa vida tem que ser uma luta todos os dias mesmo, todos os dias, sem parar. Não foi fácil para Cristo? Não foi. Ele sofreu muito até morrer naquela cruz. E ele disse que não ia ser fácil conosco também. Não? Certa vez, quando ele estava sendo levado para ser crucificado, aquela multidão, e um momento lá ele encontrou umas mulheres chorando. E Cristo disse para elas: por que estás a chorar? Se eles estão fazendo assim com o lenho verde, imagine com o lenho seco, o que eles vão fazer? Então chore por eles. Ou seja, ore por eles, para que eles se fortaleçam. Porque se comigo, que sou o Senhor, eles estão fazendo isso, imagine com vocês. O que é que eles vão fazer? O inimigo, ele está irado totalmente com todos nós, e ele vai fazer de tudo para nos derrubar. Por isso, irmãos, que eu falo, Cristo veio foi para nos fortalecer, porque sabe que sozinho nós não temos capacidade nenhuma de resistir aos assaltos de Satanás. Mas para isso nós temos que fazer por onde o Espírito de Deus entrar na nossa vida. Porque se Ele que vai nos fortalecer, se Ele que é o Espírito que vai preencher o templo, mas o templo tem que estar preparado para poder receber. Eu imagino assim, irmão, que Moisés, que era o homem de Deus, quando Cristo foi levar Moisés para o céu, olha quem era que estava lá, dizendo que ele não ia. Rapaz, ele faz assim, uma pessoa como era Moisés, e os coitados, pecador dele, que é que ele faz, se não tiver muito próximo de Cristo, se apegando a Ele, noite e dia, não pode dizer. Nós não podemos dormir, irmãos. Temos que despertar. Já estamos às portas da Canaã Celestial. Tudo já está acontecendo. A grande perseguição está bem na frente. Está bem na frente. E agora em 2025 eu acho que já vai começar. Se não vai começar, mas Está muito perto. está perto, né? Porque o próprio apóstolo Paulo diz que a nossa salvação está mais perto do que antes. Cada dia que se passa está ficando mais perto. A gente não sabe o tempo,
a época que vai ser, mas os sinais o Senhor deixou. E a gente tem uma noção. E vê acontecer muitas coisas. Então, já passou da hora de nós nos despertar. De nós agirmos como verdadeiros cristãos. Né? Tomar posse desse lugar que Cristo nos chamou para estar aqui na igreja do Senhor. Não deixar passar essa oportunidade. Né? A vontade de todos nós que venha a ser a vontade de Deus. Essa vontade que constitui tão importante fator no caráter do homem foi pela queda. Pela queda. Entregue ao domínio de Satanás. Isso tudo faz parte do pecado, né, irmãos? Às vezes a gente acha, é tão difícil, a gente quer fazer o que é certo, mas não faz. É porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Então, enquanto nós não estiver essa natureza pecaminosa revestida pelo poder de Deus, a gente vai estar assim agindo, vai estar nessa briga. O apóstolo Paulo ele fala disso, que a carne briga contra o Espírito. E ele também teve essa briga, mas ele venceu. E nós também há de vencer, né? Com Cristo vence. Ele venceu, que ele já chegou a dizer que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando ele diz isso nas Escrituras, não é para se engrandecer, mas é para deixar escrito para nós que todos nós podemos alcançar o que ele alcançou. Cristo vive em nós. Sendo assim, todos vão ser conduzidos para o paraíso de Deus, para que nós não venhamos ser entregues ao domínio de Satanás. Cristo veio e morreu por nós. Então, essa vontade de fazer o que é errado, de fazer o que agrada a nós, de tomar decisão na nossa vida, de fazer o errado, de transgredir, ela é consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. Porque tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Mas agora nós temos a oportunidade de fazer diferente. Cristo, o Todo-Poderoso, nos deu o exemplo e está aí para nos abastecer também com o poder dele. Para que nós venhamos agora seguir os passos dele. Tudo ele faz. Tudo é Cristo. Nós só temos que ter a disposição de seguir. Não, Senhor, eu vou. Mas tem que fazer como aquele servo, aquele filho que disse que não ia, mas foi. Não tem que fazer como aquele, nossa, eu vou. Aí começa andando, aí chega no meio do caminho e volta para trás. Não vou não. Nós temos que tomar decisão na nossa vida, né, irmãos? É dele então, ele tem estado operando no homem o querer e o efetuar segundo a sua vontade, mas para a inteira ruína e miséria humana. Essa tal da vontade de tomar a decisão de fazer o que é errado vai tomar de conta da nossa vida. Ela vai estar operando na vida do ser humano. O querer do homem vai ser a vontade dele. O efetuar no homem vai ser a vontade dele. Tudo vai ser segundo a sua vontade, não a vontade de Deus. Então, isso é para a ruína dos seres humanos. Então, nós temos que crucificar isso aí, diz o texto. Crucificar a nossa vontade. E já vi uma frase que uma pessoa diz assim: quando você estiver diante de uma situação, você faz a seguinte pergunta para você: se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? O que ele faria? Com certeza ele ia fazer o que é certo. Então, se Cristo faria o que é certo, nós também temos que fazer o que é certo.
temos que fazer o que agrada a Deus. Nós não podemos agradar o inimigo e nem a nós. Quando nós estamos agradando a nós, estamos agradando o inimigo, né? Porque é isso que ele quer, que o homem tenha glória de si mesmo e não glorifique Deus vivo do céu. Então que nós não venhamos entrar nessas fileiras aí, irmãos, para não ser destruídos, arruinados pela vontade do ser humano, que é de fazer o que é errado. A nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. A nossa vida aqui na terra tem que ser como que estivesse no céu. Não é isso? Tem que ser como que estivesse no céu. Na oração de Cristo, em João 17, o Senhor orou pelos discípulos e disse, né, porque eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. E Cristo orou também por aqueles que ainda iam crer nele, que eles iam estar no mundo, mas não eram do mundo. Então nós temos que viver aqui na terra, nesse mundo, como que não fosse do mundo, mas como cidadãos do céu, para provar para Satanás que Cristo realmente estava certo. Isso vai ser provado, irmãos. Quando Cristo voltar, que ser levado os 144 mil, que não viram a morte, mas vão estar intactos, com um caráter perfeito, vão ser as testemunhas, as provas vivas de que Cristo estava certo. Que o homem pode sim guardar a palavra de Deus, guardar a lei de Deus, assim como ele levou Elias, Enoque e levou Moisés também. Todo aquele que estiver vivo quando Cristo voltar, os que vão ser salvos já vão estar com o caráter perfeito. Não vai ser mais o caráter delas que vai estar neles mesmos, mas vai ser o caráter de Cristo, o caráter do nosso Deus. Podemos nós dizer de coração, ponho de lado minha própria vontade? Isso é cada um que vai responder. Se realmente ponho de lado a minha própria vontade para fazer a vontade de Deus. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus vivo, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Perguntas que é feita para nós, que nós mesmos temos que responder para nós, né? Porque para o salmista ele diz que deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. O salmista diz. E nós deleitamos em fazer a vontade de Deus? Ou deleitamos em fazer a nossa própria vontade? Que é a vontade do inimigo. Que é a vontade do inimigo, exatamente. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Será que está dentro do nosso coração a lei de Deus? Meditando nela de dia e de noite, como diz o Salmo 1, para que ela não venha sair do meu coração. Não tirar essa lei do nosso coração para que nós não venhamos transgredir a palavra de Deus. É nos abastecer sempre dessa palavra para que possa estar dentro do nosso coração. Quando nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, quando nós estamos na frente de uma ocasião, nós não vamos fazer o que é errado, porque o Espírito de Deus que está dominando a nossa vida já vai nos impulsionar a fazer o que é certo. Agora, quando isso não acontece, a gente vai fazer a nossa vontade, o que agrada a nós, não vai ser o que agrada a Deus. E aí o Salmo 1, o justo medita na lei de Deus de dia e de De noite. dia e de noite. Os ímpios não são assim, são porém como a palha com vento dispersa. Mas me diga a diferença. Grande. Um pé de árvore plantado junto às correntes das águas. Seu devido tempo dá seu fruto para comparar com a palha com vento dispersa.
grande, irmão. Ai, meu pai celestial. Está falando, É uma diferença horrível. tá falando de uma árvore que está fixada ali, irmão. E os seus frutos todos bonitos. O ser humano Todo o tempo ela está bonita. está bem. E a planta maravilhosa. Tem uma palha que vem de espécie, bota ali, bota lá. Quem é que sabe para onde é que anda? Onde é que vai? É a diferença do ímpo. Todo vento de doutrina leva, né, irmão? Aquela palha, né? Aquela pessoa. É, a pessoa. Para onde o vento dá, leva. Ela não tem na vida dela, irmão. Ela não está firmada. Não está firmada em Cristo. Todo a casa, todo ventinho dela. Perguntamos diariamente: Senhor, qual é a tua vontade a meu respeito? Nós perguntamos isso diariamente. Senhor, qual é a tua vontade a meu respeito? Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? São perguntas que nós devemos fazer para nós. Se é que não fez até agora, devemos fazer da Devemos agora pra fazer da agora para frente. Qual é a tua vontade? A vontade de Deus a meu respeito. Não podeis controlar vossos impulsos, emoções, segundo desejardes, mas podeis dominar a vontade e podeis operar uma inteira mudança em vossa vida. Nós podemos fazer isso. Mas nós temos que querer também, né? Nós não temos que ter nenhum Deus na nossa vida. Um Deus falso, né? Por exemplo, um Deus ventre, né? Diz que o ventre também se torna Deus. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? A vontade do nosso Deus, né? Nosso Deus ventre. Mas qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? Está dizendo aí que nós podemos dominar essa vontade, né? Nós não podemos controlar os impulsos, emoções, mas a vontade sim. A vontade nós podemos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. O texto foi contado lá atrás já, né? Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E esse é que vai para lá. E esse é o que agrada a Deus. É o que está buscando agradar ao Senhor. Vai falar agora aqui do homem que tinha os 2 filhos, né? E dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Esse é um filho bom, né? Porque ele se arrependeu e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: Filho, vá trabalhar na vinha. E respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. E não foi. Qual dos dois nós vamos nos espelhar? Nós temos que ser esse que diz que não vai, mas se arrepende e vai. Nós temos que ser aqueles que nós vamos tomar uma decisão de fazer alguma coisa. Não, tem que fazer o que é certo e o que é errado. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, Senhor. Eu não vou fazer o que é errado, não. Vou fazer o que é certo. Eu vou andar com o Senhor. Mesmo que a princípio a minha vontade de fazer o que me agrada, mas depois eu me arrependo de vou fazer o que agrada ao meu Deus. Essa tem que ser a nossa posição. Nós temos que lutar para isso, irmãos. O infinito sacrifício de Deus, porém, em dar Jesus, seu amado Filho, para se tornar um sacrifício pelo pecado, habilita-o a dizer, sem violar um princípio de seu governo: submete-te a mim, dá-me tua vontade, tira-a do domínio de Satanás.
e dela me apoderarei. É o que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos entregar a nossa vida, a nossa vontade, o nosso ser, tudo nas mãos de Jesus. E tudo que nós venhamos fazer seja para agradar o nosso Deus, como diz o texto lá atrás. Quer que comes, quer bebais, ou quer nós façamos qualquer outra coisa, mas que seja para a honra e glória de Deus. Que nós venhamos se submeter a Ele e dar a vontade que nós temos para Ele, para que Ele tire o domínio de Satanás da nossa vida, para que Cristo possa apoderar-se de nós. Para que o Senhor venha assumir a nossa vida, o outro tem que sair. Não pode dois senhores assumir o mesmo posto. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás. Então, enquanto essa vontade estiver trabalhando na nossa vida, enquanto nós não nos esvaziar, enquanto nós não nos decidimos ser cristãos verdadeiros e fazer a vontade de Deus, é o inimigo que vai estar dominando a nossa vida. Então o Senhor pede para que nós venhamos nos submeter a Ele e entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Amém? Amém. Na mão do Senhor Jesus e do seu Pai, né? Quem tem um pai, tem um filho, tem que nos orar e agradecer ao nosso Deus por mais essa manhã maravilhosa. Nosso Deus, santo e bendito, nós agradecemos mais uma vez aqui reunidos, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a mudar a nossa vida, Jesus. Ajude que essa vontade que está dentro de nós venha a ser a Tua, e nós venhamos ser perfeitos diante do Teu poder e da Tua graça. Conceda um restante de sábado maravilhoso na Tua presença, Jesus. Leve cada um de nós em paz, esteja conosco, nos visite a cada dia, Jesus, e nos ajude a tomar as decisões certas, seja no comer, no beber, no agir, no falar, ou em qualquer outra coisa. Tudo que nós venhamos fazer, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.